Olá, povo de Deus, olá, minhas amigas, meus amigos, muito boa noite Fortaleza, boa noite Ceará, boa noite Brasil, boa noite para todos vocês que estão aqui com a gente na TV Diário, no Diário Divino e mais uma semana maravilhosa, abençoada que Deus nos concede, né? Hoje, segunda-feira, uma segunda divina, terminando, né? Falta aí 45 minutos, ou aliás, 15 minutos para terminar esse dia de segunda-feira, mas o que importa é que Deus está no controle e que nós vamos descansar no Senhor, ter uma madrugada de repouso, um sono do justo, para que terça-feira nós possamos sermos produtivos para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo. Eu quero conversar com vocês, gente. Divulguem o Diário Divino nas suas redes sociais, nas suas plataformas digitais. Fala para todo mundo, tá no Diário Divino, tá na vida abençoada de Deus, para a glória do Senhor Jesus. Vai falar, tá na Logos, tá na bênção, né? É uma expressão que nós temos lá na igreja, para a glória do Senhor. E hoje nós vamos entrar dentro de um texto, lá em Gênesis capítulo 12. Deus vai chamar Abraão. Já ouviu falar sobre Abraão? Deus o chama. Porque todos os povos, cada um já tinha a sua religião, tinha os seus deuses, a sua própria adoração. E Abraão vivia em Ur dos Caldeus, atual Babilônia, que na época era a Babilônia. E Deus o chama de lá, Gênesis capítulo 12. Deus vai chamar, deixa a sua parentela e siga-me. Então Abraão era uma das pessoas que vivia o quê? Que vivia na idolatria, que vivia em meio aos ídolos, mas ele ouviu a voz de Deus. Veja a importância de nós ouvirmos a voz de Deus, de nós darmos credibilidade àquilo que Deus está falando, àquilo que Ele deixou escrito. Está escrito. Isso é o que é importante. O importante não é você ter toda a Bíblia memorizada na sua cabeça. Satanás, ele crê em Deus que estremece, mas não obedece. Está escrito lá em Tiago, na epístola escrita ao Tiago, que Tiago escreveu. Ele crê em Deus e ele até estremece, mas não obedece. Quantas pessoas crêem na existência de Deus? Você crê em Deus? Não, creio em Deus. Você creio no cara lá de cima, creio, vai dar um rolê com ele, o papo legal, não sei o quê. Tem gente que usa vários argumentos, agora não obedece. O segredo está na obediência. Como você trata o seu filho, aquele filho obediente, quando ele chega e pede alguma coisa para você, fala com você, qual é a sua reação diante dele? Não é diferente? Aquele filho obediente, é isso que Deus quer. Eu tenho um pai, mas será que nós vivemos? Então Abraão deu ouvidos, e o segredo é dar ouvidos àquilo que Deus deixou escrito, aquilo que Deus falou. Aquilo que ele está falando, está escrito lá em Hebreus capítulo 1, no versículo 1 em diante, quando está escrito, diz assim, ó, lá atrás, Deus falou por meio dos profetas, por meio dos seus servos. Hoje ele está falando por meio de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, por isso nós pregamos sobre Cristo. Deus, lá em Gênesis, no capítulo 1, na queda do homem, quando o homem cai, o homem se desvia da presença do Senhor, o que acontece? Ali Deus faz uma promessa para a mulher, para Adão, e diz assim, para a mulher, Adão e a serpente, que é Satanás, a mulher dará à luz um filho, da qual você ferirá o calcanhar dele, porém ele vai pisar na sua cabeça. Então Deus mostrou um plano, lá em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 15, você vê o plano de Deus. Em Gênesis capítulo 12, você vai ver que Deus começa a executar o seu plano. Lá em Samuel, 2 Samuel, capítulo 16, se não me falha a memória, o Senhor, 1 Samuel, 2 Samuel mesmo, aí ele vai mostrar Davi como será, o que vai acontecer. Então vamos lá, em Gênesis 1, 1 e 15, Deus fala sobre um plano que vai ser o plano vai salvar o mundo. Em Gênesis 12, versículo 1, 2 e 3, Deus começa a executar esse plano. Lá em Samuel, tá? A gente vai ver quando Deus fala, responde à oração de Davi, Deus mostra o que vai acontecer, o que será, que nós o conhecemos como o reino milenar. E eu quero hoje eu vou ler um texto bíblico que conta como será o reino milenar. E vai ser uma bênção de Deus. E vai ser, sabe aonde? Nessa terra.
Deus falou pela boca de um profeta o que ele vai fazer nessa terra, onde nós estamos pisando os nossos pés, em todo o planeta Terra, gente, está escrito. Mas a gente vai ver depois desse intervalo, depois do comercial. Não sai daí não, fica aí que a gente já volta com o Diário Divino, porque o divino é vida. É isso aí, povo de Deus, já voltamos, né? Voltamos com o Diário Divino. Deus é maravilhoso, Deus é grande, Deus é tremendo. E olha, a audiência só tem aumentado, crescido por causa de quê? Por causa das pessoas que se colocaram como disponíveis para Deus, se permitindo ser usados por Deus, para a glória de Deus. Amém? E como prometido sobre um texto bíblico, está em Isaías capítulo 11, Deus usou o profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico. E eu creio no que está escrito. Eu te pergunto, você crê na Bíblia? Você crê no que está escrito? Eu creio, eu não sei você. Mas vamos ler. Em Isaías capítulo 11, no versículo 1 em diante, fala sobre o ramo de Jessé, diz assim: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouvir, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres, com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra, com o sopro de sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo passarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora, da serpente. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o seu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Naquele dia, o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo que for deixado na Assíria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sineá, em Ramate e nas ilhas do mar. Ele erguerá uma bandeira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá desde os quatro cantos da terra. O ciúme de Efraim desaparecerá e a hostilidade de Judá será eliminada. Efraim não terá ciúme de Judá, nem Judá será hostil a Efraim. Eles se infiltrarão pelas encostas da Filístes, a oeste, juntos saquearão o povo do leste, porão as mãos sobre Edom e Moabe, e os amonitas lhe estarão sujeitos. O Senhor fará secar o golfo do mar do Egito com o forte vento, varrerá com a mão o Eufrates e o dividirá em 7 riachos, para que se possa atravessá-lo de sandálias. Haverá uma estrada para o remanescente do seu povo, que for deixado na Assíria, como houve para Israel quando ele saiu do Egito. Irmãos, isso é uma promessa tremenda. Dentro do versículo 5, Isaías capítulo 11, no versículo 5 diz: o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro e o leão novilho gordo pastarão juntos. Isso é tremendo. E uma criança os guiará. E diz mais, a criança vai brincar com a cobra, colocará a mão na cova de uma cobra. Isso aqui está apontando para o reino milenar de Deus. Isso é tremendo. A gente poderia passar algumas semanas falando sobre isso. Quem sabe um dia a gente grava tipo um podcast do Diário Divino, eu não sei se a gente dá para fazer isso, a gente fazer esse bate-papo gostoso, maravilhoso com outras pessoas, falando sobre o reino milenar, para nós entendermos. É isso que nos traz esperança.
Então, em Gênesis 1:15, Deus, ele faz a promessa, né? Como ele vai fazer, e aponta para o cordeiro, a mulher dará à luz, Gênesis capítulo 12. Em Gênesis 1 e Gênesis 12, Deus começa a executar o seu plano, e depois ele vai revelar por meio dos profetas como será esse reino, da raiz de Jessé, porque é o renovo, pode destruir a árvore, pode arrancar o tronco, mas a raiz ficando, ela vai voltar a dar vida. Um exemplo que eu sempre uso quando eu falo sobre isso é de Chernobyl, um lugar onde foi devastado você sabe, né? Houve um vazamento daquela usina nuclear e aquela cidade foi abandonada. Passaram uma vez lá filmando e as árvores, elas nasceram em meio ao concreto, no meio, quebrando escadas, quebrando os prédios. Por quê? Os homens devastaram tudo, arrancaram tudo os tocos, mas as raízes ficaram lá embaixo. E pelas raízes estarem lá embaixo, as raízes das suas respectivas árvores voltaram a brotar. Por isso que fala um renovo da raiz de Jessé. Por quê? Porque Israel foi cortado, até o tronco foi arrancado. Eles perderam o seu reino em 885 a.C., há quase 2.600 anos atrás, aliás, 2.605 anos atrás, foi destituído Israel como rei. A coroa de Israel caiu, mas Deus tem uma promessa. Então, nosso Deus é um Deus de promessa, nosso Deus é um Deus de aliança, o nosso Deus é um Deus que nos fortalece, é um Deus que nos guia, é um Deus que nos sustenta. Então, dentro dessa semana, temos que crer nas promessas de Deus. Fala comigo, eu vou viver nos pés do Senhor até a volta de Cristo Jesus, porque eu sei que os meus olhos contemplarão, os meus olhos verão aquilo que eu acabei de ler, o que eu acabei de ouvir hoje em Isaías 11. Amém? Nós vamos orar, mas antes eu preciso falar do nosso patrocinador, é isso aí, do Grupo Zelo, grupozelo.com. Entra lá no site grupozelo.com e você vai saber mais desta empresa, ou também pelo telefone 3487-7272. Lembrando que o Grupo Zelo se faz presente em 14 estados do Brasil, mais o Distrito Federal, isto é, Brasília, e também chegou com muita força aqui no Ceará. E já algumas empresas funerárias grandes já fazem parte do Grupo Zelo aqui no estado do Ceará. Vai fazer um plano de assistência familiar, plano funerário? Grupo Zelo. Vai comprar um jazigo em algum cemitério, parque? Grupo Zelo. grupozelo.com ou 3487-7272. Grupo Zelo. É isso aí. Deus é grande. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. As pessoas têm um quê com segunda-feira que parece que só pega no tranco a partir da terça-feira. Mas vamos orar para Deus mudar essa história, para que toda a nossa semana seja abençoada em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus bendito, Deus santo, Deus glorioso, Deus maravilhoso. Pai, obrigado pela Tua graça bendita, pelo Teu amor leal. Obrigado, meu Deus, pelas Tuas bênçãos. Obrigado, Senhor, pelo alimento, pelo pão de cada dia, pela força, pela saúde, pelo equilíbrio mental psicológico que o Senhor tem nos dado para podermos continuar marchando, rompendo em fé, para a glória do Teu nome. Senhor, Pai, que as Tuas mãos abençoadoras estejam sobre esse lar, esta casa, essa família. Em nome de Jesus, traz o entendimento da Tua palavra, traga força pela Tua palavra, sustenta todos pela Tua palavra, todos sejam fortalecidos pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Fiquem firmes em Cristo Jesus e lembre-se sempre, povo de Deus, que Jesus te ama. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai.